A tragédia aconteceu no início da tarde da última segunda-feira no bairro São Jorge da Lagoa. Vizinhos acionaram um corpo de bombeiros após verem uma intensa fumaça saindo do interior da residência. No local, os militares acabaram encontrando a proprietária sem vida. Testemunhas afirmaram que a vítima chegou a gritar por socorro durante o incêndio. A mulher, identificada como Clarice Maria Trindade, de 72 anos, morava com os netos adolescentes e, no momento do incidente, estavam na escola. A casa, localizada na rua Alvilândia, ficou completamente destruída pelas chamas. Dentro dela estava o corpo da senhora, carbonizado. A Polícia Judiciária e Científica investigam agora como começou o incêndio, que terminou em tragédia na periferia da cidade. Várias viaturas atenderam a ocorrência. 3.000 litros de água foram gastos no combate ao incêndio. O Corpo de Bombeiros acredita que a idosa não conseguiu sair do interior da casa a tempo de salvar a própria vida. Antes de eu mostrar para você e de falar a respeito disso aqui, nós passamos na 6ª DP, a delegacia responsável pelas investigações desse caso, e conversamos com o doutor Camilo Kettenhuber, o delegado titular, que falou para a gente sobre as possíveis causas levantadas pelo trabalho de perícia. Vamos ouvi-lo, por gentileza. De acordo com os familiares, essa idosa, ela era, além de ser tabagista, ela também fazia uso intenso de álcool, uso excessivo do álcool. E, segundo os familiares informaram, anteriormente a esse fato, já havia ocorrido um incidente envolvendo uma bituca de cigarro, que essa senhora teria tragado em 2 oportunidades esse cigarro, jogado no chão ao lado da sua cama, e na ocasião teve um início de um incêndio no imóvel. Mas os familiares que estavam no imóvel ao lado perceberam e tempestivamente conseguiram apagar esse fogo. Então, ontem, durante conversas com os familiares e após tomar conhecimento desse histórico familiar, eu indaguei os familiares sobre a possível causa, o que poderia ter ocasionado esse incêndio. E eles não pestanejaram, eles afirmaram categoricamente que teria sido uma bituca de cigarro em razão desse incidente que teria acontecido anteriormente. A Polícia Judiciária não descarta, nesse momento, nenhum tipo de possibilidade, porque nós precisamos fazer uma apuração, tá? Mas, segundo os familiares, neste momento, ao que consta, teria sido acidental. Esse incêndio teria se iniciado de forma acidental e, infelizmente, causado a morte dessa senhora idosa. Aqui, eu vou pedir para o Fabinho mostrar, aqui esse muro ao lado é a casa onde mora a única filha da dona Clarice. Ela e mais 2 netos. Esses netos, uma das netas nos contou que ontem, um pouco antes do acidente acontecer, o acidente aconteceu por volta das 14 horas, após as 14 horas, o irmão dela, o neto mais novo da dona Clarice, passou por aqui e viu a dona Clarice bastante embriagada, conversou com ela, falou: "Ô, vó, a senhora tá bebendo de novo?" Daí conversou com ela e saiu. Um pouco tempo depois, um pouco antes das 15 horas, esse rapaz recebeu o telefonema e falaram que a casa estava em chamas. Por conta deste problema da dona Clarice, a família conta que lá ao fundo... Vamos dar uma entradinha aqui, por favor, Fabinho. Lá ao fundo, eles quebraram o muro e criaram um acesso livre. Porque já que a dona Clarice queria muito voltar para a casa dela, para a rotina dela, a família criou esse acesso ao fundo para que a dona Clarice estivesse no cantinho dela, estivesse na casa dela e, ao mesmo tempo, a família pudesse ficar um pouco mais de olho, ficar vigiando, cuidando da dona Clarice. Então, eles criaram esse acesso e ficavam frequentemente cuidando, vigiando. A dona Clarice, que era uma senhora muito querida aqui na região, ela era benzedeira, então sempre tinha alguém aqui em busca. A casa dela estava sempre muito frequentada por essas pessoas que a buscavam para fazer esse trabalho de benza, Então, a dona Clarice estava sempre rodeada, inclusive a neta dela contou pra gente que no último dia 6, eles se reuniram para celebrar o aniversário de 72 anos da dona Clarice. O delegado de polícia nos contou que 2 equipes de perícia estiveram no local e ali, logo na porta de entrada,
tem um local onde estava o sofá, um sofá tubular, e onde a dona Clarice estava dormindo. Ela costumava dormir ali. Eles constataram que aquele foi o ponto de maior incidência das chamas, ou seja, muito provavelmente, óbvio que isso vai ser apontado com mais clareza e com certeza após o término dos trabalhos de perícia, mas que as chamas começaram aqui, neste ponto, neste sofá tubular à nossa esquerda. Infelizmente, mais uma vida perdida. Nós aproveitamos para finalizar, para fazer um alerta sobre a questão do tabagismo, da pessoa que tem o hábito de fumar, você que tem o hábito de fumar dentro de casa, no quarto, na cama. Por favor, muito cuidado, muito alerta, porque nenhum de nós estamos livres, né, de ser vítima de uma fatalidade. Então, um alerta, cuidado com o tabagismo, cuidado com as chamas, é um perigo, é silencioso e pode gerar mais uma situação triste como essa que a gente vê aqui no São Jorge da Lagoa. O André Luiz Prado de Moraes, de 21 anos, foi morto na noite desta segunda-feira no Jardim Aerorancho, aqui na capital. Ele foi vítima de 2 disparos de arma de fogo, foi socorrido até a UBS do Jardim Aerorancho, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por ter uma vítima de arma de fogo nesta unidade de saúde. Chegando lá, conversou com o irmão de André, que disse que o irmão foi baleado enquanto estava na esquina da rua Presidente Tancredo Neves com a Caládio, por um rapaz chamado Alexandre, com o apelido Pipa. A polícia se dirigiu até o local indicado pelo irmão, mas não encontrou nenhum vestígio da cena do crime e nem informações sobre o paradeiro de Alexandre. A polícia conversou ainda com moradores da região que disseram ouvir, sim, os disparos, porém tiveram a impressão que era muito distante dali. A polícia segue investigando e nós vamos acompanhar as informações. Assim que tivermos novidades sobre esse caso, voltamos com atualizações aqui na programação da TV Guarandi. Andrei é um dos pedestres vítima de acidente do trânsito de Campo Grande. Ele estava na faixa preferencial e chegava no serviço por volta das 6 horas da manhã, quando foi atingido por uma moto. Quando o sinal fechou, os carros pararam, então os carros estavam parados. E pararam 2 carros, né, meio altos na ponta, de modo que não se via, né, o meio da rua, né, onde estava passando, assim. E eu fui atravessando e uma moto veio nesse corredor de carros, né, de carros altos. Provavelmente ela não me viu atravessar, e ela, vendo que não estava passando nenhum carro, julgou que poderia atravessar no sinal vermelho. Fiquei com a perna machucada, machuquei bastante a perna. Peguei atestado, né, fui pro médico. O que eu percebi desse dia é que, mesmo a gente seguindo à risca todas as regras, sempre fui muito certo com as regras de trânsito, mesmo sendo pedestre. Os carros, na maioria das vezes, carros e motos, eles não vão seguir, e são máquinas muito mais fortes do que você, eles vão, né, eventualmente te pegar, porque a maioria deles não tem muita consciência, né? A chefe de divisão de trânsito da AGETRAN, Ivanise Rota, diz que o motorista deve frear ao ver um pedestre, para que ele faça a travessia de forma segura. Motorista viu um pedestre, não buzine, não dê luz alta, pise no freio. O pedestre muitas vezes deve procurar o lugar mais seguro para atravessar. Então a gente está aqui numa rua de Campo Grande, veja se é necessário acelerar dessa maneira. É claro, se tiver um pedestre passando, achando que o veículo está na velocidade da via, ele vai muitas vezes iniciar essa travessia. Quando nós motoristas estamos a 50 km por hora, nós ainda podemos pisar no freio, desviar e assim não se envolver em um sinistro, em uma tragédia que possa levar a pessoa à morte ou em acidente grave. Por isso, o melhor mesmo é ter certeza. E para isso a gente conta com aquela velha técnica que sempre funciona. Aperta o botão, aguarde o sinal abrir, verifique se nenhum carro está vindo e aí sim, faça a sua travessia com segurança. O coronel relembra que o trânsito é feito de pessoas.
Por isso, é necessária a constante obediência das regras de trânsito. Ao cruzar uma rua, ter muita atenção, saber que o trânsito é feito de pessoas que por vezes, alguns condutores podem estar desatentos. Se a pessoa é idosa, olha os netos aí, acompanhe os seus avós, não deixe ele ir para o trânsito sozinho, porque eles têm uma mobilidade reduzida e não tem como sair. Os veículos vêm rápido e ele não consegue se livrar, por vezes não quer andar um pouquinho mais e atravessar na faixa do pedestre. Então, tudo isso vai sendo um somatório, né, de situações que vai ocorrer o acidente de trânsito. O comandante do BPTran diz que as sanções para quem comete infrações de trânsito variam de caso para caso. Quando tem um acidente de trânsito, o rigor é aplicado. Nós vamos saber se a pessoa estava embriagada, se ela fez uso de alguma substância que possa ter tirado a sua atenção, né, utilizando o uso de etilômetros e outros equipamentos para saber o que foi que aconteceu naquele acidente. Lógico que quando chega no local que você faz toda aquela medida, não vamos buscar quem foi o culpado, mas sim quem podia ter evitado. A Polícia Militar de Trânsito ela faz o registro dessa ocorrência e depois de uma análise mais profunda, juntando com os demais acidentes, é que temos um parecer para identificarmos o que de fato está acontecendo. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande, que fiscalizava um cardume na região conhecida como Cachoeira do Apa, a 90 quilômetros da cidade de Porto Murtinho, autuou um homem de 54 anos por pesca predatória. Ele foi flagrado pescando naquele local proibido pela legislação. O turista residente em Valinhos, interior de São Paulo, foi abordado quando estava iniciando a pescaria e ainda não tinha capturado nenhum animal. Com ele foram apreendidos uma vara de pesca com molinete e um balde com iscas. Além dos alertas dos moradores que sempre informam que é crime a prática no local, ainda existem na região diversos avisos sobre a proibição. O homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 700. Ele também responderá por crime ambiental com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção. A queda do lugar elevado aconteceu no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com Tunico Carvalho, na Vila Carvalho. A vítima, um homem ainda não identificado, caiu dentro do rio Anhanduí, logo no início da manhã. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que levaram quase 1 hora para retirá-lo, já que o local era de difícil acesso. Foi constatado que ele estava com sinais vitais ainda. E aí foi acionada a unidade avançada que contém o médico. A gente conseguiu fazer a sedação. Constatou que ele tem um trauma na cabeça. Ele caiu num vergalhão lá embaixo. Só não é possível determinar a causa, né? O motivo pelo qual ele esteve lá embaixo. Agora ele foi sedado, né, para manter os sinais vitais, mas os sinais estão estáveis. A vítima aparentemente é um morador de rua que teria caído sozinho no leito do rio. Ele foi entubado ainda no local do acidente por um médico do Corpo de Bombeiros, que faz parte da unidade avançada, URSA, e depois içado a cerca de uma altura entre 6 a 7 metros. Ele foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado em estado grave, já que teve traumatismo craniano, entre outras fraturas. Na noite de ontem, uma equipe da Base Operacional de Paranaíba, da Polícia Militar Rodoviária, recebeu a informação de que o motorista de um caminhão-baú estaria em atitude suspeita próximo a um poço de combustível na cidade de Inocência, região norte de Mato Grosso do Sul. Diante disso, os militares rapidamente entraram em contato com a Polícia Militar da cidade. Chegando lá, os policiais viram este caminhão com placas de Campinas, interior de São Paulo, e nele encontraram 399 quilos e 500 gramas de maconha e 50 gramas de haxixe. O motorista de 30 anos confessou que pegou entorpecente em Água Clara e levaria parte para Paranaíba e parte para o estado de Minas Gerais. Ele foi preso, acusado de tráfico de drogas e conduzido com o veículo e os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil de Inocência. O prejuízo para o crime foi avaliado em mais de R$ 880 mil. Um adolescente de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 19 horas da noite da última segunda-feira no bairro Jardim Tarumã. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na rua Beira-Mar conversando com amigos,
quando de repente o autor chegou em cima de uma motocicleta e bateu boca com ele e na sequência atirou por cerca de 3 vezes. Tiros que acertaram a cabeça, ombro e punho. O adolescente foi resgatado por amigos que o encaminharam até o UPA do Copa-Vila 2, onde na sequência foi levado para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave, onde permanece internado. A Polícia Judiciária, juntamente com a Polícia Militar, procura agora identificar e prender o autor do crime. Foram 2 longos anos de restrições desde 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Muitos casais ficaram isolados e, com isso, mudanças aconteceram durante este convívio. Mulheres que foram vítimas dos mais diversos tipos de violência. A violência praticada contra a mulher não é necessariamente a física. Ela pode ser da ordem moral, patrimonial, sexual e também psicológica. Mas você sabe identificar cada uma destas? O agressor, ele não age de forma a agredir a física o seu corpo, mas assim o seu psicológico, seja perseguindo, seja fazendo chantagem, dizendo que ela não é uma mulher adequada, que o seu corpo não é adequado. Então existe esse tipo, aproveitando-se da vulnerabilidade da mulher para poder manipular ali o seu psicológico, causando um dano emocional. Ela não fica submetida a uma agressão física. Então, às vezes, ela não consegue reconhecer que aquilo seria uma violência. Em Dourados, o caso mais recente de violência contra a mulher é de uma tentativa de feminicídio. A vítima tinha, inclusive, uma medida protetiva contra o autor. O caso foi atendido por esta delegada, que conta como tudo aconteceu. E o agressor, ele foi à residência da vítima, ali, a princípio, com a intenção de reatar o relacionamento. Ele estava portando uma arma de fogo. E aí, numa discussão ali, numa tentativa de querer conversar, ele, segundo relatos, tentou disparar contra a vítima. Esse disparo não teria ocorrido por conta de uma falha da arma. E aí, ali, vendo que não ia resolver, ele tentou levar ela para a casa dele, ali com a ameaça mediante arma de fogo, para que conversasse na residência dele, porque haviam outras pessoas na residência dela. E aí a família, sabendo da situação, ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu localizar a vítima e foi até a residência dele. E aí na residência dele, sabendo que a polícia estava lá, eles de novo saíram com o carro. A Polícia Militar conseguiu alcançar. Ele estava com a arma de fogo, que aí é um outro crime que ele estava portando ilegalmente. Houve ali uma perseguição. Acabou que a Polícia Militar conseguiu parar o veículo, trouxe a vítima para cá. Infelizmente, o agressor teve que ser baleado para cessar essa situação. Foi ao hospital. Coloquei como os crimes que ele cometeu a tentativa de feminicídio pelo disparo de arma de fogo, que não ocorreu independente da vontade dele, pela vontade dele teria ocorrido. O porte legal, porque ele tinha essa arma sem autorização. O descumprimento da medida protetiva, porque havia, protegendo a vítima, e também o constrangimento ilegal, a partir do momento que ele força a vítima a ir na casa dele, manter uma conversa que ela não queria, há um constrangimento ilegal e ali mediante ameaça da arma de fogo. No município, mais de 1.300 mulheres são assistidas pelo programa Mulher Segura da Polícia Militar. Elas recebem apoio policial e, quando preciso, são encaminhadas para projetos sociais, inclusive atendidas por psicólogos. Prioritariamente, a Polícia Militar vai fazer a fiscalização dessa medida protetiva, vai saber se o agressor está perto, se o agressor, por acaso, estiver perto, nós podemos realizar e devemos a prisão desse agressor. Mas se a situação dela, por exemplo, é um atendimento psicológico, eu vou orientar essa mulher, vou encaminhar ela para uma rede de apoio na cidade de Dourados, que seria o Viva Mulher, que é o que atualmente está nos apoiando bastante. Lá tem uma psicóloga para esse atendimento, aí nós encaminhamos essa mulher para essa rede de apoio. Mas se o caso dela é saúde, por exemplo, nós vamos encaminhar ela para um campo, um posto de saúde no bairro dela, depende da necessidade. Mato Grosso do Sul deve receber este ano mais de 1 milhão de visitantes. A capital, Campo Grande, um dos principais centros de negócios da região centro-oeste, e Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, são alguns dos principais destinos de quem vem conhecer o estado. Mas nada se compara ao turismo ecológico. Mais da metade das pessoas chegam aqui atraídas pelas belezas naturais de Bonito, com cachoeiras exuberantes,
águas cristalinas e as centenas de espécies de peixes, que são um espetáculo à parte. E pela grandeza do Pantanal, uma área de 250 mil quilômetros de extensão, um paraíso que atrai pescadores de todas as partes do Brasil e também aqueles que preferem contemplar a fauna, a flora e a imensidão das águas. Para atrair ainda mais viajantes e fomentar pesquisas acadêmicas e científicas, visando principalmente a preservação do meio ambiente, o governo do estado construiu em Campo Grande este imenso aquário. As obras começaram em 2012 e foram investidos cerca de 230 milhões de reais. A inauguração aconteceu em maio deste ano. Foram mais de 10 anos para isso aqui ficar pronto, mas valeu a pena. O Bioparque Pantanal é simplesmente espetacular e recebe diariamente as visitas de centenas de pessoas de Mato Grosso do Sul, de outros estados e até do exterior. Mais de 100 mil visitantes, nós estamos batendo esses dados agora essa semana, do dia 2 de maio até agora. Dos 79 municípios, 63 já tiveram aqui no Bioparque, todos os estados, 26 estados, Distrito Federal, 39 países. Então a procura está sendo bastante grande e eu acredito que o trabalho está sendo levado, e também a identidade do Mato Grosso do Sul está sendo levado para todos os cantos do mundo. O Bioparque recebe atualmente 22 mil visitas mensais agendadas e mais 18 mil espontâneas. Pessoas que se divertem, aprendem e observam o espetáculo da natureza. Peixes de várias espécies, jacarés, tartarugas, animais empalhados, tudo desperta a curiosidade dos visitantes. Mas nada como a mais nova atração do local, o peixe palhaço, que ficou famoso no filme Procurando Nemo. Esse é o Nemo! Esse é o Nemo! Quem que é esse aí? Impossível olhar para esses peixinhos e não lembrar do filme. Procurando Nemo. E a criançada que visitou o Bioparque Pantanal só achou ele meio diferente da tela da TV para a tela do aquário. Ele parecia ser maior, sei lá, muito maior. Pelo menos por 2 anos, os peixes palhaços, como são conhecidos, vão ficar em exposição neste aquário dentro do Bioparque. Trazer para a população a oportunidade de conhecer um bicho que está fora da nossa realidade, né? Principalmente a crianças, né, escolas, para poder mostrar para essa outra realidade, esses outros grupos de peixes, né? Não só os de água doce do Pantanal, que é nosso forte aqui no Bioparque, mas também ter a oportunidade de conhecer um bicho de água salgada.